Glorificado seja o nome do Senhor Deus. Amém? Então o tema de hoje é a plenitude da divindade, baseada em Isaías e também nas cartas de Paulo. E ainda tem se der tempo, é o Evangelho de João. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 7, 14, depois 9, 6. Já é muito conhecida de vocês, mas como está dentro do tema, isso aí foi a base do tema que Deus formou, Jesus Cristo. Então, Isaías 7, 14. Então, leamos assim, o 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Agora vamos passar para 9. Tem aqui também Mateus, que é Mateus 1, 23, eu não coloquei, porque Mateus 1, 23 é justamente as mesmas palavras de Isaías 7, 14. Agora vou para 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui nós acrescentamos, eu sou Adonai, Eli, Já é um dos nomes de Deus que significa que Ele está presente, imediatamente presente, Ele nunca chega atrasado. Ele não entrou na fogueira atrasado. Quando os três servos dele foram empurrados dentro ele já estava lá. E tem um hino aqui maravilhoso, que de vez em quando o Ricardo canta, quando eu cheguei, o Senhor já estava, né? Ele sempre está, ele nunca chega atrasado. Então, Adonai, aqueles títulos de Jeová, né? E tantos outros maravilhosos títulos que ele tem. Tudo isto em um menino. Amém? Um menino. Este menino é o Senhor Jesus Cristo. Então, por que dá certo com o tema plenitude da divindade? Porque ele carregava sobre si a plenitude da divindade. Amém? Então, outra coisa que eu queria aqui lembrar a vocês. A plenitude da divindade, que Deus enviou ele para que fizesse. Aí diz aqui no 7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, não é sobre, é sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça,
desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Amém. Quando eu fiz eu disse, é sobre, não é sob, porque ele não está debaixo do trono de Davi. O trono de Davi foi ele que erigiu. Então vamos ver agora. Opa. Obrigado. Eu enchi aqui as folhas e misturei, mas eu separei elas. Só que eu misturei, peguei na misturada aqui. Mas Deus é maior, amém? Eu tinha gravado também, escrito também em outros papéis, e depois aqui eu passo. Se eu não achar num, eu acho no outro. Peço que tenha um pouquinho de paciência comigo nessa hora que eu sempre preparo aqui e me esqueci dessa vez. Achei, ela está aqui. Graças a Deus eu achei. Então a outra leitura, meus amados irmãos, será em João capítulo 1, versículo 5, depois 10 a 14. João. João capítulo 1, já acharam? Diz assim, João capítulo 1, veja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Está vendo? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Ele é Jesus Cristo, né? Então todas as coisas foram feitas por Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Agora vamos ler desse mesmo primeiro, é o versículo 10 a 14. No 10 diz, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o vimos, e a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, vê que ele não é um separado, ele tem a plenitude da divindade. Agora, o que é que nós vamos ler? Vamos ler agora 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. O que é que diz aqui? Capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim, pois nós já falamos muito desse versículo, mas coube a mim ler ele de novo, 18 e 19. E tudo isto, que vocês já acabaram de ouvir eu declinando aqui, então, completará o mesmo Espírito, e tudo isto
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Reconciliou consigo o Senhor Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Agora vamos ver Colossenses 1,19. Colossenses 1,19. Diz assim no 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O agrado de Deus. E nós sabemos de uma coisa, que mais tarde Paulo diz que também a vontade de Deus que todos nós tenhamos essa plenitude. É claro que se nós somos filhos de Cristo, somos irmãos em Cristo e a noiva de Cristo, todos os privilégios que Cristo teve, nós teremos também. Agora, segundo Colossenses 2, 9, 11, 9, segundo Colossenses 9. Eu estou lendo tudinho porque, pelo menos, você já fica escutando. Segundo Colossenses 9. Segundo Colossenses, versículo 9. 2,9 quer dizer, segundo Colossenses 2, versículo 9. Agora é 2. É número 2. Espera aí, eu estou pegando aqui. É porque são tão poucas páginas que a gente confunde mesmo. Não, eu não. A primeira, eu estava realmente. É isso mesmo, Colossenses só tem um, né? É porque são poucas páginas que misturam. Eu estava, como o irmão Nivaldo disse, eu estava pegando o Tessalonicenses. Me perdoe aí, meus irmãos, me perdoe. Então, o capítulo 2, vou até corrigir aqui. 1 Colossenses capítulo 2. Teve o capítulo 1, agora o capítulo 2. 9, que diz assim o 9. Porque, veja, aqui no 1, 19, era da vontade de Deus, mas aqui no 9 diz assim já, o segundo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos ver do 11 ao 14. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Não foi pela a circuncisão feita pelo homem que tirava o prepulso, foi pela circuncisão de Cristo que não tirava o prepulso, limpava o coração dos desejos da carne. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quanto a vós,
e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, ele nos visitou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É quando ele preferiu a morte, aceitou a morte, para que ele pudesse, ao ser sepultado, sepultasse com ele todos os nossos pecados. E quando ele ressuscitasse, ressuscitasse também com todos nós. Então vamos ver agora a próxima. Desculpa, eu faço mais para não perder tempo no final, mas está terminado. Agora nós vamos ver ainda Timóteo. Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Tudo isso aqui mostra que Jesus não é uma segunda pessoa. Jesus não é, nunca foi e nunca será uma segunda pessoa. Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, Timóteo diz, versículo 5. Do capítulo 2. Não foi assim, não. Vou ver se foi o 3. Timóteo 3. Timóteo 3,16. Eu vou ver primeiro o 3,16. 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, não aceita interpretação de homem nenhum. Homem nenhum. Segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, o homem não pode meter a sabedoria dele dentro da Bíblia e criar coisas. Hein? É 2 Timóteo 3,16. Foi segundo. Desculpe aí, gente. 2 Timóteo 3,16. Acharam? Que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, o que está na boca de Cristo é o que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Cristo foi Deus que mandou ele dizer. Pois que ele disse, as palavras que eu vos digo são minhas, é meu Pai, que está nos céus. Amém? Agora, eu vou ver o 1 Timóteo, se eu errei, 1 Timóteo 2, 2,5. Esse aqui eu errei. Eu escrevi errado. É porque esse livro que é tão fininho, às vezes você está fazendo, passa de um para o outro. Mas não tem problema esse de Timóteo, por causa de um. Eu gostaria de ter, Filemão já tem Hebreus. Então, acontecem essas coisas. Obrigado, professor. Então, agora, esse que vocês vão ver agora é uma expressão muito gloriosa também de Paulo, em Hebreus. Hebreus 1.
Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 1 a 3, depois 6, depois 8, depois 13. Eu fico assim saltando para economizar tempo, porque o tempo já é muito gasto. Havendo Deus, Hebreus 1, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o mundo foi feito por Deus, mas esse Deus aí era Jesus Cristo. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Está vendo quem é Jesus? É esplendor da glória de Deus e a expressa imagem. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Olha aí de novo, ele nos purificando, ele fazendo circuncisão da gente, circuncisão espiritual. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora o 6 diz, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, os anjos de Deus é para adorar a Deus, mas aqui está dizendo, os anjos de Deus o adorem, porque ele é Deus apresentado agora com o corpo físico. Amém? Ou todos os anjos de Deus o adorem. Agora vamos ler o 8. O 8 diz, mas do Filho diz, você falando de muitas pessoas, agora vamos falar do Filho, que é o próprio Deus. Do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Agora 13. E qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por as cabeças de teus pés? Isso foi o poder que Deus deu a ele. Certo? Agora, no Hebreus 2, começa assim, 8 a 14, e vai terminar, 8 a 14. Todas as coisas que ele sujeitaste, debaixo dos pés, ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas. Paulo dizendo, ainda não vemos todas as coisas que lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco, veja que ele foi feito um pouco menor, Deus fez ele um pouco menor. Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Para quê? Os anjos podem morrer? Não. Ele fez isto por causa da paixão da morte. Então foi feito um pouco menor, ou seja, podendo morrer pela paixão da morte. Essa paixão da morte foi por causa de quem? Todos nós. Por isso que Deus fez ele um pouquinho menor. Mas Deus diz, a qual anjo eu disse, senta na minha direita? Não. Até nós somos mais importantes do que os anjos. Até nós. Os anjos é para ministrar a nosso favor. São empregados de Deus, usando a expressão de empregado, assim, para que não deixasse de cuidar de nós. Que coisa tremenda, né? Então, foi feito um pouquinho menor pela graça de Deus, para que
provasse a morte por todos nós. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições o príncipe da salvação. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um. Por causa disto, não se envergonha. Que coisa tremenda o 11. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você já pensou isso? Se você chegar a disser um general que é irmão dele, ele manda prender. Chegar um desses camaradas aí que está dominando o mundo como quer, manda prender. O glorioso Deus que manda no céu e na terra diz que são todos de um, ou seja, são todos dele. E por causa disso, não tem vergonha de lhe chamar de irmãos. 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Aleluia! Glórias a Deus. É bom que bata a palma mesmo. Eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Agora, eu queria que todos que estão aqui, quem vai assistir essa coisa, a quem está dizendo aqui, eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Está dizendo a Deus, não é? E qual foi o nome que ele anunciou? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus. Por isso que ele diz, qualquer coisa que pedirem a mim, eu farei. E, noutra ocasião, diz, o que precisar, peça a meu Pai, em meu nome, e eu farei. Amém? Aleluia. Quem vê ao Pai, vê a mim. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e pede para mostrar o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Ele, homem, e o Pai, Espírito. A parte que eu ia ler de Timóteo, que eu não achei, é que diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Então não tem mais chance de ninguém pensar em trindade. Aliás, não é criticando não, mas eu falo assim porque essas pessoas às vezes não me escutam. Não estou criticando não, que todos nós temos o nosso pastor. Mas eu vou dizer uma coisa, o irmão estava empolgado e ficou lendo, pedindo a proteção de todos os títulos de Deus. Sim, pode sentar, que eu vou fazer a oração sentado. A oração se faz sentado, se faz em pé, se faz trabalhando. Agora a leitura, para ficar em pé. Muito obrigado a vocês. Então, pediu proteção de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová daquilo outro, e saiu, dando todos os títulos. E não tinha mais quem pedir, disse, serpente de bronze, vem nos curar, vem nos proteger. Serpente, mas eu orei por ele. Serpente de bronze. Vem nos proteger, vem nos curar. Vocês concordam que a serpente de bronze que vem curar a gente? É isso que eu estou dizendo, muita gente, não é fazer interpretação, mas também, não se deve fazer interpretação, mas também não se deve ler errado. Chamar serpente de bronze para vir curar a pessoa. A serpente de bronze foi que Deus apresentou, tanto é que bronze é sinal de, quem sabe dizer? Bronze é sinal de juízo. Então, Deus estava mostrando juízo. Agora, o que foi que aconteceu? Deus, carregando o juízo, o pecado do juízo de todos aqueles que cometeram o pecado, por isso que morreram 23 mil naquela época. 23 mil não demorou a morrer 23 mil, não.
muitas serpentes. Então, Jesus Cristo tomou o lugar deles e foi suportar a força do pecado da serpente. Então, o julgamento de Deus já começou ali, moê-lo diante da serpente, o juízo que ele já estava carregando. Então eles foram curados. Quem olhar para a serpente ia ser curado. Essa mesma pessoa uma vez disse, e entre nós continua nos curando a serpente de bronze. E é um dos melhores irmãos que a gente pode ver e ler bem a Bíblia. Quando encontrar com ele, eu vou mostrar daquele rei Ezequiel que esmagou a serpente de bronze com a marreta, quebrou ela todinha. Sabe por quê? Porque o povo estava adorando ela. Amaram até um altar para ela. E sabe quem chamou mais ela? De Neustã. Mais de 300 anos havia passado, Moisés já tinha morrido há muitos anos, e ele adorando a serpente, chamada Neustã. E quando Deus levantou aquele rei, o rei derrubou um bocado de altares, que era regido a espíritos maus, a Deus que não são deuses, é o demônio incapaz de Deus, porque não existe outro Deus. Não existe. Deus é único e verdadeiro. Existe a Satanás querendo passar por Deus em candomblé, em igrejas, um bocado de coisas. Se autopurificando quer dizer, eu me purifico a mim mesmo, só quem nos purifica é Deus. Tem uma religião aí, que eu estou criticando a religião não, mas gostaria que ela ouvisse isso. Que na ceia, eles não tomavam a ceia, levavam o pão e o vinho, mas ninguém tomava. Por que ninguém tomava? Porque orava e dizia, nós não somos dignos. Porque Jesus disse que só tomaria no céu. Jesus Cristo disse que tomaria no céu juntamente com os apóstolos, não é verdade? Com todos nós lá tomaria. Que ele é quem iria dar ceia. Somente tornarei a beber convosco lá no céu com meu Pai. Mas o próprio Jesus Cristo, o que foi que ele fez? Mandou Paulo dar ceia. Ensinou todos os servos de Deus. E tanto é que a gente tem que fazer essa parte, e quem não fizer essa parte, não tem parte comigo, Jesus Cristo disse. Não é verdade? Até o lava-pé. Jesus Cristo disse, se não lavar os pés, não tens parte comigo. E quem é a igreja que lava o pé? Somente a igreja cristã que nós estamos servindo a Deus. Mas veja, tem coisa que o diabo faz para pior. Então evoluiu nessa igreja, ficaram estudando tanto, que resolveram eleger alguns membros da igreja, não sei se quem dá mais dinheiro, se quem faz mais aquilo. Aí agora, aqueles membros da igreja foram consagrados e chamados de dignos. Não é pior o pecado, né, irmã André? Eu, a senhora, o próprio pastor, o próprio irmão Brana, não ia tomar comigo, eu vou porque eu sou digno. Ele pedia perdão, misericórdia. Uma pessoa que está conversando com Deus, como nós estamos conversando aqui, e dizer, andar em comunhão, Senhor, perdoa meus pecados, minha incredulidade. O irmão Brano, pastor César, ora, lava as mãos. Então, gente, agora nessa igreja desenvolveu tanto, que agora tem pessoas dignas. Então, quem toma a ceia são 4, 5, 6, 8, 10 pessoas da igreja que têm o título de servo digno de Deus. Veja o mundo como está. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês.
Não estou criticando, estou apenas dizendo que sirva para ver se entra na mente da pessoa. Eu nunca vi, já vi vários pregadores, teve um até que morreu, e eu vou profetizar para vocês. A Bíblia usava, aliás, Deus usava os homens da Bíblia, abria a boca e eles jogavam uma profecia, não é verdade? Para a pessoa dizer, eu vou profetizar para vocês. E quem vai garantir, ele dizendo que o Espírito Santo vai descer e trazer a profecia? E se aquela profecia não acontecer, como aconteceu aquele cara que quis enfrentar, o que vai acontecer? A pessoa vai cometer uma falha. Então, meus irmãos, eu já li, não daria tempo para terminar hoje mesmo, mas eu quero lembrar que Deus não veio condenar o mundo, Deus veio salvá-lo. Deus veio salvar o mundo. E para isso, Ele, na sua gloriosa missão, que Ele tem para nos salvar, mas só nos salvar não, que Ele podia dizer, vocês estão salvos, mas estão aí, estão salvos, mas ninguém pode encostar junto a mim. Mas que foi por isso que eu li essas coisas para ficar no coração de vocês, já serve até como uma pregação. Ele disse, eu não terei, estarei com eles, eu não terei vergonha de chamá-los de irmãos. Quem aqui é santo? Somente Jesus, que está aqui muito bem, que está aqui conosco. Pode apontar algum de nós que somos santos aqui? Nós somos santificados. E depois ele disse que eu falarei a meu Pai e apresentarei o nome dos meus irmãos. E também mostrarei a meus irmãos o nome do meu Pai. E quem foi que ele revelou aos irmãos como o nome do Pai? Sim, qual foi o nome que ele revelou? Senhor Jesus Cristo. Naquela oração que ele fez de São João, esse Pai, glorifica o teu nome. Glorifica mais o teu nome, porque eu tenho glorificado. A voz de Deus veio e disse, eu glorifiquei e o tornarei a glorificar. Na minha mente pequena, dá a entender que Jesus pediu para ele glorificar mais, não precisava Jesus pedir. Mas ele pediu, foi pensando nos pecadores, foi pensando nos doentes, foi pensando naqueles próprios sofredores, que ele fazia, como ali junto do poço de Betesda, ele viu aquela multidão e demonstrou, é esse aí, esse que está aleijado. Fazendo uma inferência, eu acho que Jesus olhou assim, uma multidão, e o Pai só quer isso aí. Você quer andar, quer ficar curado? Senhor, eu estou aqui há 38 anos, o homem já tinha bem uns 60 anos. Eu estou aqui há 38 anos, e quando a água se mexe, não dá tempo para alguém me pegar e botar lá. Aí Jesus disse, você quer ser perfeito? Levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou, tomou a cama, botou nas costas e foi-se embora. Então, fazendo uma inferência, Jesus olhou, a multidão deve ter ficado admirada, olhando para ele, e ele não pôde fazer nada. Então, às vezes ia numa cidade, estava cheio de pecadores, ele curava um ou dois. Foi numa cidade que ele desviou para ir andando por outro lado. O pessoal admirava, mas ele é o mestre, nós vamos seguir ele. Quando chegou debaixo de uma árvore frondosa,
ele olhou e disse: Zaqueu, desce depressa que convém eu estar na tua casa ainda hoje. E Zaqueu era um ladrão. Mateus era um homem rico. Um homem rico tinha muitas posses. E Jesus o chamou. Que ele até achava que não era digno, porque isso aqui é bom para Deus, que não se acha que é o tal. E Deus incluiu ele lá. Que até tem um negócio aí que diz que ele levou Judas. Jesus não tinha chamado Judas. Isto não é real. Porque Jesus foi, como é que diz, verdadeiro quando disse: dos que eu escolhi, nenhum se perdeu. Amém? Nenhum de nós, se ele nos escolheu, nenhum de nós se perderá. Aí ele disse: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. No entanto, parece que foi a irmã de Saducim que escreveu no próprio livro do irmão, que Jesus só recebeu o ladrão Judas por conta de Mateus. Mesmo que ele fosse companheiro de Mateus, que Mateus também era ladrão, no sentido de que roubava as pessoas no imposto. Mas ele disse antes de os tataravós de Judas fosse nascido, ele já tinha dito pela boca de Davi: aquele que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Parece que está Salmo 42, 41, por aí assim. Como é que Jesus, onde é que Jesus, sem engano, recebeu uma pessoa por engano? Tem coisas que botam na Bíblia, aos pouquinhos, que a gente deve prestar atenção, se aquilo bate com a Bíblia. Devemos pedir a Deus força. Graças a Deus nós temos um pastor, temos irmãos que pregam bem, graças a Deus, o irmão, aquele que pregou sexta-feira, eu estava assistindo, Fernando, né? Eu gostei, eu falei aqui em Pedro e disse a ele, aqui de toda a igreja veio: nunca aceite acusações contra Pedro. Ele fez até assim para mim. E ele tem o Espírito Santo, ele não aceitou mesmo. Porque, gente, desde que eu era católico, estou terminando, desde que eu era católico, que a turma fala mal de Pedro. Pedro era muito avançado, Pedro era muito, como é que diz, amostrado, não sei o quê, e terminou negando a Jesus. E esse negócio passou para a igreja evangélica. É difícil alguém falar bem de Pedro, falar bem de Judas, e todos esses dois homens foram gloriosamente abençoados por Deus. Então, Pedro, ele era avançado em tudo. O Espírito Santo mexia dele, ele ia. Agora a carne atrapalhava, porque o Espírito de Deus estava convivendo com eles, mas ainda não estava dentro deles. Quando passou para dentro de Pedro, Pedro levantou aquela mão sem de calo e disse: tu julga que é melhor servir aos homens ou a Deus? Nós servimos a Deus. E ele podia morrer na hora, ele não teve medo. Levou uma boa surra e chegou lá se regozijando porque apanhou pelo amor de Cristo. Na jangada, no barco, ele viu Jesus. Se és tu, primeiro já estava pensando que era fantasma. Se és tu, desça que eu vou até me encontrar contigo. E Jesus que diz: vem. E ele foi andando, mas o vento forte fez ele cair.
E aquilo ali, é porque não dá mais tempo de falar, aquilo ali ainda foi 2 testes que Jesus fez, sabia? 2 testes. Aí tem que ver as coisas pelo que está escrito na Bíblia. Foi 2 testes. Quais foram os testes? Jesus fez muitos milagres. E disse, vão adiante que eu vou depois. Não foi? Estão lembrados disso? Ele foi para o barco, Jesus foi para o monte. Não é? Quando Jesus apresentou, e pensava que era um fantasma, ele no barco, cada um ia dando um exemplo que viu Jesus fazer. Tem até aquela mensagem do irmão Brana, que diz assim, um testemunho no meio do mar. Cada um dava testemunho de Deus, de Jesus, que foi que ele fez, cada um dava testemunho. Aí quando Jesus, vou testar agora a fé dele. Aquele é Deus verdadeiro, aquele é um homem verdadeiro. Eu vi ele fazer isso. A mulher tocou no vestido dele, ninguém notou e ele curou. Cada um que desce. Aí depois veio aquele homem todo de branco, em cima das águas. Acabou-se a fé dos homens. É um fantasma, é um fantasma. Quando ele aproximou, aí Judas vai. Judas não, Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa eu encontrar contigo. Quer dizer, tinha uma pequena fé, mas tinha fé. Ninguém se apareceu, foi ele. Agora, como ele temia por causa do vento, Jesus tirou ele. E tem uma coisa, Jesus não trouxe ele nos braços, não. Assim, nos braços, assim, não. Pegou ele pelo braço e foi andando, todos os dois pela água. Entra no barco, homem de pouca fé. Mas os outros, nenhum queria entrar. Quando Jesus estava dormindo na barca, com essa eu termino mesmo. Quando Jesus estava dormindo na barca e a água levantada, era outro teste. Aí o cara foi lá, balançou Jesus. Tu não conta que nós vamos morrer, não sei o que lá, e balançou Jesus. Acorda, nós vamos morrer. Olha aí, a água entrando no barco e vai virar, sei que lá. Ele, com aquela calma, disse: homem de pouca fé, vocês não vão dar um exemplo de fé a mim ainda. Aí, acalma a tempestade. No instante eles ficaram dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu acho que eles ficaram com vergonha. Ele deu chance a gente a fazer isso. Ele aqui no barco dormindo, ele não fez. É porque a gente às vezes só quer pegar no pé da letra. Mas está lembrado quando o homem fez tudo para os apóstolos curar o filho dele? E quando ninguém conseguiu curar, lá se vê ele descendo do monte. Como que ele estivesse sabendo agora. Ele vem descendo do monte, aí disseram, o homem disse: Senhor, teus apóstolos não conseguiram. Ele olhou assim e disse: até quando? Justamente. Até quando? Ou seja, eu estava lá em cima orando para ver vocês aqui. Jesus não veio, não foi, vou fazer uma tentativa, não disse, eu vou descer antes que aquele homem leve o seu filho doente para casa. Homens duros de coração, até quando eu vou estar com vocês? Isso é para provar que nenhum de nós presta. Somos abençoados pela graça e a misericórdia de Deus. Deus nos abençoe ricamente, igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Agora foi. Acabei de dar um elogio a você.